Meu nome é Carla Maria Chagas e Cavalcante Coique. Meu nome é João Luiz Azevedo de Carvalho, Luiz com Z. Meu nome é Taiguara Oliveira. Eu me formei em 1991 em Engenharia Elétrica. Tá? Na época, a Engenharia Elétrica estava com uma ênfase no curso que era Automação e Controle. Formei no Ceará, mas fui fazer mestrado também em Engenharia Elétrica na área de Automação e Controle e fui lá para Florianópolis. Eu entrei na UNB primeiro como aluno, né? Eu fiz graduação em Engenharia de Redes, depois eu fiz mestrado em Engenharia Elétrica. Aí eu dei aula como professor substituto por 1 ano e meio. Aí eu fui pro doutorado. Aí quando eu voltei do doutorado, eu dei aula um semestre como professor voluntário e depois já entrei como professor concursado, né? A formação de graduação é na UNB, fiz engenharia mecânica na UNB, fiz mestrado na UNB, fiz doutorado na PUC do Rio de Janeiro, tudo isso na engenharia mecânica. Aqui no departamento eu já dei aula desde a disciplina do primeiro semestre até o último da mecatrônica, tá? Então, olha, da parte da mecatrônica na computação, acho que a única disciplina que eu não dei foi a disciplina de redes, transmissão de dados. Essa realmente eu nunca ministrei. Mas eu já dei computação básica, que é o antigo nome de APC, estrutura de dados, circuitos lógicos, que é a disciplina que eu estou dando agora, junto com o laboratório de circuitos lógicos. Já ministrei OAC, já ministrei software básico e já ministrei processamento em tempo real. Então, a cadeia da mecatrônica inteira aqui na computação, eu já dei aula. Menos transmissão de dados, tá? Tem que frisar bem, porque redes realmente é uma área que eu não entendo muito bem. Ensino, atualmente eu estou dando aula de sinais de sistemas em tempo contínuo, introdução à engenharia de computação. Recentemente eu dei aula de sistemas digitais, eu já dei aula também de circuitos elétricos, já dei aula de imagens médicas. Bom, eu já ministrei eu já ministrei mais de 10 disciplinas diferentes na engenharia mecânica, incluindo disciplinas na Universidade de Brasília, quer dizer, incluindo disciplinas do departamento de matemática, e entre outras, tá? Aqui na mecânica eu dou aula atualmente a matéria que eu mais tenho ministrado chama transferência de calor, tá? Isso na graduação. Eu também ofereço matérias de métodos numéricos em termociências. Isso aparece como uma optativa de graduação, muitas vezes eu dou essa disciplina. Eu também dou aula na pós-graduação de termodinâmica clássica, de transferência de calor avançada, de métodos numéricos em mecânica, em ciências mecânicas. Mas no passado eu já dei aula de máquinas térmicas, eu fiz esse curso muitas vezes aqui na engenharia mecânica, fui professor disso durante um bom tempo. Fui professor da Faculdade do Gama, no começo da minha carreira. Eu trabalhei na Faculdade do Gama, onde eu dei aula de cálculo, dei aula de dinâmica dos fluidos, também de transferência de calor e outras matérias. Todo robô tem sensores e todo robô tem atuadores. Então essa é a definição de robótica para mim. Tem gente que discorda, mas para mim é assim. Você tem sensores que estão lendo o mundo e você tem atuadores onde o robô muda a posição dele, a velocidade, ou mesmo alguma coisa no espaço, como é o caso do manipulador, né? Que ele muda uma coisa de um lugar para o outro, ele alterou o ambiente. Sim. O problema é que esses sensores, eles nunca dão um resultado muito preciso, muito correto, tá? Você tem, por exemplo, a imagem. Na verdade, a imagem, tá muito boa, ela tá claríssima pra gente, que temos o nosso supercomputador. Mas na hora que a gente programa o algoritmo para fazer a visão computacional, você não tem muita certeza se aquilo é uma bola de futebol ou se é o rosto de uma pessoa. Sabe? Não dá muito para saber. Então, essa coisa de lidar com incertezas, o grupo onde eu fiz doutorado, eles tinham todo uma estrutura teórica de modelar essas incertezas com probabilidade, tá? E aí, o que eu fiz? Eu acabei colocando dentro desse modelo probabilístico de controle de robô toda a parte de percepção e de atenção.
Então você tem, por exemplo, sensores extremamente complexos como a câmera. Por exemplo, se a gente olha só para a imagem da Maria Gabriela, então você tem que ela tá vendo ali também. A gente está prestando atenção no rosto dela. Eu não quero saber se ali atrás são livros ou DVDs. Mas se eu quiser saber, eu vou ficar olhando. E aí eu não vou mais prestar atenção no rosto dela. Ela pode fazer caretas como fizer, mas eu vou estar prestando atenção no que eu quero ver, que é o nome do livro que está lá atrás. E isso é exatamente, você focaliza a atenção, você tem um sensor extremamente complicado, né? Mas que você foca em alguns pontos do dado que ele está te fornecendo. Eu continuo tendo a imagem inteira, mas eu estou olhando para aquilo que me interessa. O que não me interessa eu meio que esqueço. Então eu tentei fazer um modelo probabilístico dessa parte da atenção e a influência disso na escolha do comportamento do robô. Os sinais, eles são vetores. E as imagens são matrizes. Né? Você pega, por exemplo, uma imagem pequenininha, né? 256 por 256, é como se fosse uma matriz com 256 por 256 números. Né? Só que assim, normalmente quando você vai trabalhar, por exemplo, com foto, por exemplo, né, hoje em dia as fotos são de alta resolução, né? Então você tem, sei lá, 1 milhão de valores nessa matriz, ou 10 milhões de valores na matriz, né? E aí imagens médicas, mesma coisa, né? Uma imagem médica, normalmente imagem médica a resolução não é tão alta assim, né? Mas também é uma matriz. Então, assim, as contas que a gente faz tem muita relação com álgebra, e principalmente com a matemática que vocês vão estudar e ensinar esses temas, que são as transformadas de Laplace, transformada de Fourier. E aí, assim, tem, por exemplo, filtragens, né? Você tira ruído do sinal, ou tira ruído da imagem, ou então realça alguma característica que você deseja focar naquela imagem, por exemplo, borra uma região, ou então realça uma borda entre... Por exemplo, no caso do coração, é muito comum a gente querer detectar onde é que estão as paredes do miocárdio, né? Ou separar o que é sangue do que é músculo do coração. E aí existem diversas técnicas de filtragem, igual o filtro do Instagram, não tem os filtros do Instagram? Aí você aplica filtro na imagem médica para extrair as características que você quer. Então, por exemplo, tem um trabalho que eu colaborei em que a gente fazia exatamente isso, a gente media, tentava localizar onde é que estavam as paredes do ventrículo esquerdo do coração, para saber quanto de sangue que esse ventrículo estava bombeando cada vez que ele batia, né? Porque você sabendo, você calcula a área dele aqui, depois calcula a área dele aqui, você sabe quanto de sangue que saiu, né? Na hora que ele contraiu. Na área de sinais, por exemplo, o que eu fiz no meu TCC, inclusive, né? Foi projeto final de graduação meu, foi pegar o sinal de eletrocardiograma e extrair informações desse sinal para poder avaliar o comportamento do sistema nervoso. Por exemplo, você saber como é que está o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, né? O ideal é que os dois estejam atuando, né? Um está lá aumentando a frequência cardíaca, o outro está lá diminuindo a frequência cardíaca. Só que existem determinadas patologias que fazem um dos dois ficar atenuado e o outro aumentar, né? Então, por exemplo, se o indivíduo, por exemplo, tá muito ansioso, né? Aí o sistema nervoso simpático tá lá mais ativo, né? E aí a gente conseguia, a partir do sinal de eletrocardiograma, conseguir determinar a influência do sistema nervoso simpático e a influência do sistema nervoso parasimpático. O meu interesse principal é saber como que turbinas eólicas e turbinas hidrocinéticas, uma turbina hidrocinética é como uma eólica, só que dentro d'água, para funcionar num rio, tá? Eu tenho projetos em que eu estudo o comportamento desses equipamentos, como eles funcionam, só que do ponto de vista da aerodinâmica deles, tá bom? Então eu não estou preocupado ali com os mecanismos que estão lá dentro da nacelle, do motor dos geradores. Eu não estou preocupado com o que tem ali dentro daquele bulbo, estou preocupado com o que acontece entre o escoamento e o rotor, a peça que gera trabalho, tá? Que são as hélices, digamos assim, as pás que ficam girando. Então, a minha pesquisa se dá no contexto da performance desse tipo de equipamento, nas diversas condições em que eles podem operar. As principais questões que eu tenho procurado responder na minha pesquisa é como que as flutuações turbulentas do escoamento, ou seja, o escoamento que em geral chega nesses equipamentos, ele é turbulento. Então, como que as características
do escoamento turbulento nesses equipamentos influenciam na maneira como ele interage com o escoamento em si, ou seja, qual a influência da turbulência na performance dessas máquinas, na forma como elas convertem a energia do escoamento em energia mecânica. Então, Mas eu diria que a robótica nunca foi tão realidade como é agora. Está sendo cada vez mais, né? Por quê? Principalmente, aí isso é uma opinião pessoal minha, tá? Já vou aqui, porque tem muita gente da elétrica e da computação que não concorda comigo. Mas como eu já trabalhei com o pessoal da mecânica, eu sou formada em engenharia elétrica e eu sou professora de computação, eu considero que eu entendo, e não de maneira aprofundada, mas bem, todas essas três, digamos assim, vertentes do que constitui um robô. E a grande limitação para você ter um robô super, hiper, mega eficiente é a parte mecânica, tá? Porque todo e qualquer dispositivo mecânico tem folga. Isso é uma coisa que eu aprendi convivendo com os mecânicos, porque eles não falam isso no curso de engenharia elétrica, muito menos de computação, tá? A engenharia mecatrônica, ela é mais voltada para a parte de controle de automação, né? Robótica, controle de automação. Mas essa área de processamento de sinais e processamento de imagens também é uma sub-área afim, né, da engenharia mecatrônica, assim como também a parte de inteligência artificial, né, machine learning. Então eu diria que tem a ver, né? Não é a área fim da engenharia mecatrônica, mas é uma área afim da engenharia mecatrônica, essa área de... Não tem projeto complexo. Todos os projetos a gente começa trabalhando com coisas simples. Qualquer um pode trabalhar em qualquer projeto. Você vai ter espaço para fazer alguma coisa simples que vai ser útil. É sempre assim. Depois que você fica muitos anos trabalhando numa coisa, você já fez muitas coisas simples e começa a fazer coisas que não são tão simples. Mas é sempre assim, uma atrás da outra. O único jeito de você começar a fazer coisas complicadas é você começar logo e não parar depois que começou.